podcast do PTRJ. Eu sou Micaela Costa, secretária de comunicação do PT, e hoje a gente está aqui com o nosso entrevistado, Silvio Maurício, que é historiador, professor, tiktoker e fundador da Casa da Utopia, da cidade do nosso também professor de História e companheiro de partido, Marcelo Freixo. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Micaela. Olha, é um prazer estar aqui, tá? E queria saudar também a iniciativa aqui do PT, do Rio de Janeiro, por estar fazendo esse podcast aqui, que eu acho que é uma iniciativa bem legal para a gente estar podendo discutir aqui. Vamos trocar essa ideia aí, vamos ver o que vai dar. Maravilhoso. Então, gente, o Silvio é militante desde super jovem, ele ainda é jovem, mas assim, pessoa muito novo, sempre no PT, né, Silvio? Sempre. Conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória, o que te levou a entrar ainda mais tão jovem na política, como é que foi esse processo aí? Cara, participação da política começou assim como você falou, né, muito jovem, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro e me mudei para Niterói, né? E anteriormente eu estudava em colégio particular e tudo mais. E quando eu vim para Niterói, eu fui para um colégio público, o Manoel de Abreu, que é um colégio estadual, que é da zona sul de Niterói. E essa mudança, tanto de cidade quanto de sair de uma escola particular para uma escola pública, foi muito impactante para minha vida, assim. Porque você nota o abismo que existe entre o que é uma escola particular e uma escola pública no estado do Rio e no Brasil, né? Então, eu vivia dentro de uma bolha mesmo, assim, de uma pessoa de classe média, e que você achava que todo mundo tinha aquelas condições ali, né? Então, você tinha uma sala com ar-condicionado, aguinha gelada, todos os professores, né? Toda uma estrutura dedicada à educação de fato, ao conhecimento. E quando eu fui para o colégio público em Niterói, eu me deparei com uma realidade muito diferente, né, cara? Então, saía na hora do recreio porque faltava professor, né? Durante o verão, pingando no colégio porque o ventilador tava quebrado, né? Faltava uma estrutura assim mesmo, né? Tanto de gestão quanto uma estrutura física adequada para que você pudesse ter aula. E aquilo ali que eu com 13, 14 anos de idade, eu ficava perguntando assim, mas como? Né? Tipo assim, o que aconteceu? Que eu tinha aquilo ali, tudo acontecendo, e agora a minha realidade mudou. Meus amigos, que no colégio particular eram todos brancos, a grande maioria branca, né? Quando eu fui pro colégio público, todos os meus amigos eram negros, né? Sua maioria eram negros, moradores de comunidade. Então aquilo ali na minha cabeça, foi um despertar político mesmo, de uma consciência política, né? Que na época eu nem tinha consciência o que era. Eu só achava aquilo muito estranho e errado, porque a galera não tinha os mesmos direitos que eu tinha na outra escola. E a partir dali eu comecei a me movimentar, a construir um grêmio estudantil, né? Eu falei assim, não, então vamos formar um grêmio, né? Que eu já tinha participado de uma palestra que o pessoal falava da importância do grêmio e tudo mais. Eu falei, então a gente tem que lutar, temos que mudar isso aqui, tem que ter educação, porque eu sabia que era possível, eu tinha. Então como é que agora eu não vou ter? Então a gente começou a organizar, a fazer essa participação, essa luta política na escola. Aí depois eu conheci o movimento estudantil e aí eu fui me adentrando para esse mundo do movimento social e do movimento estudantil a partir desse choque de realidade que eu tive, né? E aí... E por que o PT? Então, Você nunca foi de outro partido, né? Não, sempre fui do PT. O PT entrou porque isso era nos anos 2001, mais ou menos. 2001, que eu construí o Grêmio lá no Manoel de Abreu. E o PT naquela época, em 2000, tava aquela coisa, né? Era o PT na sua era de ouro e tudo mais, do Lula. Tava toda aquela expectativa de eleger o primeiro operário, né? O meu primeiro voto, inclusive, da minha vida, eu tinha 16 anos, foi no Lula, né? Quando eu tirei meu título com 15 anos de idade, para poder votar aos 16, né? Então, jovens, tirem o título, é importante, não se esqueçam disso. E o PT tava tudo aquilo. E o PT sempre teve uma relação muito forte com os movimentos sociais, né? O PT, na verdade, nasce dessa expressão dos movimentos sociais na vida institucional do Brasil. E então tinham muitas pessoas que já estavam filiadas ao PT na época no movimento estudantil, no movimento social. E eu fui conhecendo o PT mais a fundo e decidi me filiar, cerrar fileiras, né? Me convenci, como sou convencido até hoje, de que o PT
é a principal ferramenta de transformação do povo brasileiro, sabe? É o melhor partido que nós temos hoje para transformar esse país. Então, naquela época, então, era uma coisa que estava muito popular, né? Era o auge da popularidade do PT e do Lula. E aí a gente, através do convencimento político, da aproximação do PT com as bases mesmo, né? Acabei entrando pro PT e tô construindo esse partido aí até hoje, nos melhores e nos piores momentos. Porque entrei no melhor momento, né? Que foi aquele momento de 2002 com o Lula, mas persisti também depois aí do golpe, da prisão do Lula, né? E agora voltamos novamente à presidência, né? E vamos reconstruir esse Brasil. É isso. E você acha que você tem alguma interferência na sua escolha de carreira? Porque você é professor de história, né? Tem, com certeza. Fiquei imaginando isso, assim. Não, né? com certeza. Cara, então, é tudo junto, né? O movimento social, a escolha pelo PT, pela transformação da sociedade, principalmente da educação do Brasil, que é uma pauta que me atravessa muito, né? E depois disso, eu até caminhei para um sentido, digamos assim, eu consegui identificar os problemas sociais, né? Foi por isso que eu virei professor, porque eu conseguia entender que existiam uns problemas na sociedade, tanto do ramo na educação como de forma geral, mas só que eu fiquei muito curioso para saber de onde vieram isso, né? Porque eu acho que a história, ela traz sempre uma curiosidade, né? A história, ela sempre te coloca um porquê, né? Por que a sociedade funciona assim? Por que a gente se organiza dessa forma? Né? Por que nós temos esses problemas hoje? Então, e aquilo me atiçava. Eu falei assim, pô, eu tô há tanto tempo, isso eu tinha 17, né, 18 anos, eu tô há tanto tempo construindo a minha militância, tô aqui lutando por uma educação melhor, tô aqui lutando por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mas por que a sociedade é injusta? Né? Por que a educação não é como a gente gostaria que fosse? E essas perguntas me atormentavam de alguma forma, assim. E aí eu decidi, primeiro eu prestei para ciência política, não foi para história. Primeiro eu prestei para ciência política, ciências sociais, na verdade, né? Mas depois eu acabei rumando para história mesmo. E foi muito, muito bom para mim, porque a história te dá de fato uma compreensão, né? Uma capacidade de análise dos processos históricos mesmo que a gente vive, né? No mundo e no Brasil. Então, passar a compreender melhor a nossa história, o nosso passado, certamente é fundamental para a gente tentar encontrar algumas soluções para o nosso presente, né? Tem um historiador, o nome dele é Mark Bloch, que para os historiadores aí é muito conhecido, né? E ele diz que o papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, é colocar o dedo na ferida. Então isso para mim assim, é importante, sabe? A gente sempre relembrar daquilo que aconteceu para que não permita que se aconteça novamente, que a gente não cometa os mesmos erros, né? Não dá para prever o futuro, mas dá para a gente fazer alguma coisa melhor no nosso presente. Nesse sentido, vocês historiadores estão ferrados, hein? Porque imagina, daqui a 10 anos explicando pra galera na escola que há 10, 20 anos assim, então, tinha uma presidenta isso. que era honesta e foi Como golpeada porque era honesta demais. Exato. Aí depois prenderam um cara que era honesto. Que era o líder das pesquisas. Pra não ganhar a eleição. Imagina a cara desse jovem falando assim, como é que vocês deixaram fazer isso? Assim, meu filho, então, tem que te contar aqui. Não, os últimos 10 anos vai ser um desafio para os professores de história. Até porque os roteiristas do Brasil não brincam em serviço, né? A galera que está escrevendo essa minissérie do Brasil, essa minissérie não, essa longuíssima série do Brasil, eles não brincam em serviço. É um plot twist atrás do outro quando você acha que terminou. Porque vamos ser sinceros, né, gente? Quem diria também, nem nós, né, que sempre estivemos do lado do PT, construindo a esquerda no Brasil, a gente poderia pensar um desfecho do Lula ser presidente da República novamente, né? Como é que girou dessa forma, né? Até, como diz, a terra plana não gira, ela capota, né? Então, e a dinâmica na política do Brasil está muito rápida, né? Um ano hoje na política do Brasil é 10 anos na política de outros países, entendeu? A coisa está correndo de uma forma muito assim rápida, a gente está sofrendo transformações muito profundas. E eu tenho muito essa impressão, viu, Micaela, que
que a gente tem processos, assim, até o próprio bolsonarismo, sabe? Eu acho que, por exemplo, a gente não foi capaz de identificar a ascensão do bolsonarismo, né? A gente só conseguiu identificar depois que já era tarde, né? A gente fazia piada, né? Fazia piada, assim... Eu lembro do CQC fazendo piada, esculhambando ele, na verdade aquilo ali impulsionando ele. Exatamente. Então eu acho que, tipo assim, nós fomos ingênuos em alguma parte, sabe? E que a gente não pode cometer essa ingenuidade de novo. Eu lembro, por exemplo, na época do impeachment da Dilma, eu lembro que a gente falava assim, nossa, imagina que vão impeachment a Dilma, isso é coisa do passado, né? As nossas instituições são muito fortes hoje, né? São fortíssimas, a gente vive numa democracia plena, né? Democracia, né? Até parece que, enfim, democracia do Brasil ainda é uma coisa muito incompleta, né? Tá longe de ser uma democracia plena. Mas a gente tinha essa ilusão naquela época, em 2012, que a gente vivia uma democracia forte, robusta, e aí derrubaram a Dilma. Aí depois vieram com a coisa da prisão do Lula. A gente imagina que vão prender o Lula. Que prendeu o Lula? Vocês estão viajando, não vão ter essa audácia de prender o Lula. Prenderam o Lula. Aí depois veio a eleição. Porque Bolsonaro tá com 11%. Imagina que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Cara, o povo brasileiro não vai ser irresponsável de eleger Bolsonaro. Elegeram Bolsonaro. Então, tipo assim, a gente parecia que a gente se recusava a ver o que estava acontecendo com o nosso país, sabe? Toda a fascistização que a nossa sociedade sofreu, né? Todo o radicalismo, o ódio, né? A gente teve uma ruptura, de fato, do tecido social, do pacto constitucional, que foi rasgado durante o golpe da Dilma. E a gente não conseguiu entender, né, o que estava sendo jogado, a forma como as coisas estavam sendo feitas, porque a gente ainda estava preso no republicanismo, no respeito às instituições, e as pessoas já tinham virado aquela mesa, já tinham jogado aquela mesa para o alto, já tinham pego as regras do jogo e já tinham rasgado. Então eu acho que, tipo assim, agora a gente está nesse papel de reconstrução, né? Agora com o governo Lula aí, de reconstruir não só os programas sociais, reconstruir não só a dignidade do povo brasileiro, reconstruir não só o orgulho do povo brasileiro, de ser brasileiro, mas também de reconstruir a nossa democracia, né? A nossa pequena democracia, que já era tão frágil, mas eu acho que foi assim importante, que eu acho que eu, por exemplo, posso falar isso. Eu fui um jovem que, é o que eu falei, eu tinha 14 anos, o primeiro governo Lula estava nascendo. Então, dos 14 ali até o final do governo Dilma, que foi em 2016, né, eu vivi, sei lá, 10, 14 anos. Então, foi dos meus 14 até meus 28 anos, mais ou menos assim, tanto, que eu vivi num Brasil que não existia. Porque aquele Brasil, aquele parêntese do Brasil dos governos petistas, eles são um parêntese que é de fato uma exceção na história do nosso país. Porque o Brasil, falando como historiador, assim, né, o Brasil, na verdade, ele é um país de tradição autoritária. De uma tradição racista, de uma tradição machista, de uma tradição conservadora, né? Então eu vivi num período assim que era um Brasil que, tinha política pública para o jovem, colocava o pobre para dentro da universidade pública, que valorizou o salário mínimo todos os anos do governo Lula e do governo Dilma acima do índice da inflação. Mas esse Brasil, ele não é a regra, né? Ele foi a exceção. E depois a gente tem esse baque todo que aconteceu aí com Bolsonaro e tudo mais, que colocou para fora todo um ódio, né? Um preconceito, uma ignorância muito bruta. E que eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse pensamento hoje no nosso país e tentar desconstruir, né? Eu acho que você falou uma coisa aí muito certa, né? A gente é da mesma geração ali. Eu acho que talvez a nossa geração tenha se acostumado com a ideia de que é normal ter um governo com políticas públicas, né? E tem uma lógica do direito adquirido, né? Tipo, eu estudei no Cefet, né? Fui da primeira turma do Cefet. Então, quando eu cheguei, já tinha escola técnica federal
na periferia. Então a gente começou a achar que isso é normal. É normal ter escola técnica na periferia, é normal ter IFRJ, ter IFES espalhado pelo Brasil inteiro. E como você falou, é normal dentro desse pequeno recorte, não na história do Brasil como um todo. Acho que a gente pode estar tendo aí, nesse processo do Bolsonaro, a turma que construiu esse país com essas tradições autoritárias, vendo a possibilidade de colocar para fora o que tiveram que engolir durante 14 anos. Né? É isso. Então agora a gente vai ter que encarar essa turma de novo e dizer assim, ó. Exatamente. E a gente conseguiu salvar o Brasil mesmo, né? Porque eu não sei o que seria de nós se a gente tivesse perdido essa eleição no passado. Né, cara? Eu não sei o que sobraria do Brasil, do povo brasileiro, né? Porque agora que a gente está ocupando aí a presidência, a gente está abrindo um pouco a caixa preta, né, das coisas, e a gente vê o que estava sendo feito e o que estava não sendo feito, né? No caso, o que não foi feito foi ter um governo, né, responsável que cuidasse do povo, e o que foi feito é sair essas corrupções, esses escândalos de corrupção que estão vazando aí dia após dia. Então, quer dizer, realmente, tipo assim, o que o Bolsonaro deixa como herança é um Brasil muito pior, né, muito mais ignorante. Então, e aqui a gente vai ter esse desafio de vencer essa mentalidade. Eu acho que essa é o maior desafio que a gente tem, sabe? Eu acho que não é nem eu acho que, obviamente, tem um desafio econômico, né? A gente tem um desafio de combate às desigualdades sociais. A gente tem, assim, um desafio de fato, fazer as correções de processos históricos de desigualdade. Mas eu acho que o maior desafio que a gente tem é cultural, sabe? É a gente vencer essa mentalidade que foi implementada assim pelo governo Bolsonaro, que as pessoas... Agora mesmo tinha uma mulher lá que disparou uma arma de fogo contra uma babá e um cara, né? Tipo assim, e é isso, porque as pessoas se sentem no direito de andar armadas na rua por conta do incentivo do ex-presidente da República, que acha que a solução para tudo é a violência, é morte, é tortura, sabe? Então, agora é mostrar que, na verdade, a gente pode superar os desafios com amor, esperança, paz, né? Acho que são valores bem distintos. É isso. Esses dias eu ouvi uma fala no encontro da Carmen Lúcia, da STF. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Vou usar para a vida, que ela falou que a gente fala muito sobre democratizar a cultura. E ela fala, não precisa democratizar a cultura, porque a cultura por si só já é democrática. Você precisa culturalizar a democracia, porque se a democracia tiver esse espírito da cultura, a gente vai viver num país melhor. Nossa, muito boa mesmo, gostei dessa, caraca, excelente. Você falou, né, sobre esse desafio da mudança da cultura política do país. É isso. E você falou sobre a questão do tempo, né, como é rápido. Eu acho que, gente, Silvio é bombadérrimo no TikTok, tá? Quase 16 milhões de curtidas, né? É isso. É bombadaço no TikTok, é uma rede que eu sou voyeur, eu fico só assistindo. Silvio é o cara lá. E aí, por que eu falei disso? Porque você falou sobre a rapidez com que as coisas se transformam no Brasil hoje. A gente falou sobre esse desafio cultural, e eu acho que esse desafio cultural e tudo que a gente viveu tem muita relação e muita conexão com as redes sociais, né? Que é a novidade, né? Se pensar aí, quando você começou a militar em 2000, 2001, a gente não sonhava. Não. Né? Não mandava nem mensagem de texto. A gente não tinha nem mensagem de texto para mandar um pro outro. Exato. Eu queria te ouvir um pouco, assim, o que você acha dessa transformação? Como é que você acha que as redes sociais impactam nisso? Contar pra gente um pouco como é que começou essa história sua com o TikTok, enfim, queria entender essa trajetória aí, que pra mim é super interessante. Cara, então, no TikTok, né? TikTok eu acho que eu comecei junto com o resto do Brasil, tá? Foi em 2020, durante a pandemia, né? Começou a pandemia, lockdown, todo mundo em casa, né? Respeitando lá o distanciamento social. E as redes sociais foram um refúgio para todos nós, não só para o resto do Brasil, mas para o mundo, né? Então todo mundo ficava ali utilizando, todo mundo tinha que encontrar alguma coisa para poder fazer, né? E se ocupar a mente também, porque nossa saúde mental naquela época ficou abalada.
E aí, na época eu também só consumi o conteúdo do TikTok, né? Eu não produzia conteúdo antes. Eu já tinha um TikTok antes da pandemia, mas só isso. Só ficava olhando, só passando pra cima lá, vendo os vídeos e tal. E aí veio assim a pandemia e tal. E eu sempre fui militante, né? Sempre me organizei politicamente. E tava louco, né? Porque tava dentro de casa e ficava pensando, falei, meu irmão, o que a gente vai fazer, né? E a gente vivia essa contradição mesmo, né? De a gente estar numa pandemia, governado por um governo de loucos que, na verdade, estavam mais incentivando a propagação do vírus do que combatendo eles. E a gente não podia ir pra rua, né? Porque a tradição da esquerda, né? Sempre foi o quê? Vamos ocupar as ruas, vamos pra rua, vamos se manifestar, vamos protestar. E a gente não tinha essa ferramenta na nossa mão. Não dá pra fazer uma reuniãozinha? Não dava pra fazer uma reuniãozinha, no máximo online, aquela coisa toda. Então a gente se readaptando, né? Tentando entender. E eu virei e falei assim, quer saber, eu vou começar a produzir conteúdo, né? Vou começar a arrumar outras ferramentas para poder me comunicar, para eu poder falar assim com as pessoas. E eu também já fazia uma análise anteriormente a isso, que eu sempre fazia essa crítica quanto esse militante, que a esquerda sempre teve um problema de comunicação muito grande com o povo. É uma análise que eu faço. Sabe? A gente sempre teve um problema de poder alcançar determinados setores, de poder dialogar de uma forma direta. Acho que por isso o Lula é o Lula, né? Porque o Lula, acho que ele consegue dialogar de uma forma muito direta com o povo brasileiro. Fala de uma forma que o povo entende e o povo gosta. E achava que a gente precisava ter. Eu sempre falava isso. Não, a gente precisa ter uma nova linguagem, a gente precisa pensar novas formas de se relacionar com o povo e tal. E aí, durante a pandemia, eu fiquei pensando, quer saber, eu falo o tempo todo que a gente precisa fazer isso, mas eu mesmo nunca tomei nenhuma atitude. Falei, quer saber, então quem vai fazer vai ser eu. Vou pegar isso aqui. E aí comecei a produzir o conteúdo. Na época, eu lembro que eu fiquei em dúvida, porque eu falei assim, bem, eu tenho que ter um nicho. Se eu vou fazer um TikTok, eu tenho que falar de alguma coisa. E eu fiquei muito em dúvida na época, assim, de falar, ou eu ia falar sobre esporte, falar sobre futebol, mas com um viés político, falar sobre a política, o futebol, tal, não sei o quê. Ou eu ia falar da política mesmo, de uma forma geral, do PT, do machismo, do racismo, da desigualdade social, falar de uma coisa. E aí eu fiz alguns testes e tal, e falei, quer saber, vou falar de política mesmo, de uma forma geral, que é o que eu entendo, falar também de história, falar das coisas. E aí o primeiro vídeo que eu lancei, eu tinha 100 seguidores. São os amigos. Não, nenhum amigos. As pessoas elas não sabiam que eu tinha TikTok. Ninguém sabia que eu tinha. Eu produzia, é uns 100 seguidores assim aleatórios, sabe? E aí o vídeo bateu, tipo assim, um vídeo bateu 10 mil visualizações. Eu tinha 100 seguidores. E aí na semana seguinte eu já tinha 2 mil seguidores. Aí eu falei, gente, não sei o quê. Eu falei, comecei, mas ninguém sabia. E aí eu passei a perceber o quê? Que existem trends, né, que eles chamam dentro do TikTok, né? O que é uma trend? Tipo assim, pode ser um áudio que está viralizando, aí um áudio pode ser uma dublagem, pode ser uma música que está assim estourada, aí faz uma coreografia para dança, ou pode ser um formato de um vídeo, um determinado ângulo, né, que você faz um efeito né, esses efeitos que você coloca no rosto, assim, que também está assim viralizando, e aí várias pessoas vão repetindo aquele efeito, ou aquele áudio, ou aquela dublagem, e vira uma trend, que é todo mundo fazendo a mesma coisa, ou fazendo a mesma dancinha. Por isso que você vê, às vezes, tem uma dancinha que está estourada, e tá todo mundo fazendo a mesma dancinha, tal. Então é uma trend do TikTok. E aí eu falei assim, cara, eu vou pegar essas trends, e eu vou politizar elas. Eu sempre tive uma trend no TikTok, eu vou pegar e vou pensar como é que eu posso casar isso com a política. Como é que eu posso pensar a política para poder, através daquela trend, eu levar uma mensagem política para as pessoas, né? Então, acho que isso foi bem o que eu consegui construir e eu consegui pensar. E o que foi muito bom, né? Porque eu acho que... Voltando ao assunto, aí depois de um tempo que foi assim viralizando, eu fui ganhando seguidor, e as pessoas foram assim gostando e pedindo pra eu gravar outros vídeos e me apresentando temas e tal. Aí os meus amigos mesmo, de familiares, só foram descobrir que eu era TikTok quando eu gravei um vídeo
Eu não lembro qual foi o vídeo agora. Foi um vídeo de uma trend que eu falava acerca de várias coisas assim. E viralizou muito, mas bateu tipo assim 3 milhões de visualizações. E aí esse vídeo foi parar em várias páginas do Instagram e no Mídia Ninja, não sei o que. Aí quando foi pro Mídia Ninja, acabou, o pessoal todo, aí começou a mandar mensagem e tal, falando, pô, eu te vi no Instagram, te vi não sei aonde, aí era um bando de gente no Twitter também, um bando de gente compartilhando e passando. Aí foi quando as pessoas descobriram, você faz TikTok, não sei o que, tal. Eu falei, cara, faço, não sei o que. Hoje todo mundo já conhece, todo mundo sabe, assim, as pessoas próximas e tudo mais. Mas eu acho que é fundamental, porque o TikTok, ele apresenta, de fato, algumas questões que eu acho, pra mim, são, assim, muito, muito, assim, importantes. Acima de tudo, que eu consigo dialogar muito com o público que é muito jovem, sabe? Porque o público do TikTok é um público jovem. Acho que a maior parte do público do TikTok, não sei, tá, gente? Isso é uma impressão que eu tenho aí, né? A gente pode pesquisar depois, mas é um público ali dos seus 13 aos 17, 18 anos. Claro que tem pessoas mais velhas também, então, mas o grosso do público é esse. Então você acaba dialogando com uma juventude de uma forma política, né? Com uma galera que geralmente não está tão interessada na vida pública, na política em si. Então você consegue, de alguma forma, alcançar eles. E eu acho que isso é muito, muito assim, fundamental. Até pra gente pensar aí a desconstrução dessa cultura de ódio que a gente tem aí, né? Para que essas próximas gerações possam pensar diferente, né? Possam pensar num Brasil melhor. Já tem que pensar em campanha do Se Liga 16, né, gente? Já que teu público é jovem, você fala pra toda a gente, já tem que pensar em campanha do Se Liga 16. É isso. Da turma para votar, né? Não, ano passado, em janeiro, mais ou menos janeiro e fevereiro, eu falei muito disso no TikTok. Justamente até porque eu me lembro que saiu uma pesquisa início do ano passado, que justamente apontava que um voto decisivo para a derrota do Bolsonaro e para a vitória do Lula era justamente o primeiro voto, né? O jovem inicial. Então eu fiquei feito louco. Eu gravei, sei lá, uns 20, 30 vídeos só falando pra galera tirar títulos. E a galera comentava o meu vídeo, eu falei assim, tá, mas você tirou o título? Ah, não sei o que, porque eu odeio Bolsonaro. Tá, mas você tirou o título? Você vai votar? Então vamos. Ah, como é que faz? Tá aqui o link. Pá, e eu botava o link lá, não sei o que, como é que tira. Faz isso. Porque é o que tem que ser feito. Entendeu? Jovens que tirarem o título agora são decisivos para derrotar o Bolsonaro. Tá, Silvio? O que for necessário. Essa coisa da dancinha, ela assim é engraçada. Porque acontece o seguinte, é engraçado isso mesmo, porque eu tenho a ideia de fazer o TikTok quanto uma ferramenta política, de diálogo político, né? Só que é o que eu falei, o TikTok tem as suas próprias características, então você tem que se adequar àquilo ali, né? E aí, por exemplo, às vezes está muito estourado uma dancinha, né? Que é o que está bombando o seguinte. Aí eu faço o quê? Bem, eu tenho que fazer essa dancinha. Geralmente vem sempre um texto, uma mensagem ali falando da política, de alguma coisa que está assim, que é o que eu acho importante. Mas tô eu lá dançando no fundo. Aí a melhor parte é que, tipo assim, às vezes eu tô numa festa, eu tô em alguma coisa, né? Aí tem sempre alguém pra falar assim, ah, sabia que ele é TikToker? Não sei o que. Aí a pessoa, você é TikToker? Vamos dançar comigo, não sei o que. Eu falo, gente, não é assim, sabe? Eu até danço, faço, mas tem que ter todo um ensaio, um preparo e tudo mais, porque as pessoas acham que só porque você é TikToker, você vai saber fazer todas as coreografias que já inventaram, entendeu? E aí, às vezes, você tem até que fazer, porque se você não faz, você é um antipático, né? Tipo assim, você não quer dançar comigo, não sei o quê. Eu falei, não, preciso fazer. O TikToker é o novo aluno de lamba aeróbica. Entendeu? Exato, de lamba aeróbica. Exatamente. Então, mas tem mais coisas além da dancinha no TikTok que você encontra lá. Mas, obviamente, que a dancinha é o que bomba, né? Mas, às vezes, eu faço dublagem e tal. Mas as dancinhas é muito engraçado, que é muito relacionado, né? O pessoal pensa em TikTok, pensa em dancinha, pensa em não sei o quê. E é isso. E se for pra levar alguma mensagem importante, eu tiver que dançar, dançarei muito ainda. Muito bom. E tem uma coisa, assim, nessa coisa do TikTok ainda, né, das redes sociais, assim, você é pai, né? Pai da Alice, uma menina
E eu vejo no TikTok muita criança também, né? E nunca vi a Alice no seu TikTok. Não. Né? E aí, assim, é uma questão específica de preservação, é uma questão conceitual ou simplesmente ela não gosta de TikTok? Enfim, Eu acho que, tipo assim, eu particularmente, né, uma posição pessoal minha, eu tenho problema essa coisa de expor as crianças em rede social, assim, tudo mais. Acho que não é, assim, legal. Acho que pode até ser feito, mas tem que ser feito de uma forma com muito cuidado, né, com muita responsabilidade. E eu reparo também que tem nas redes sociais hoje um abuso também em torno disso, sabe? Em torno de como é que as pessoas utilizam as crianças para produzir conteúdo ou para produzir coisas. Não que todo mundo faça de uma forma errada, não é isso. Mas tem algumas pessoas que eu acho que passam do ponto, assim. Então eu particularmente, como assim eu falei, eu nunca... A verdade é que eu nunca pensei que eu seria um TikToker do ponto de vista. Eu só queria me comunicar e falar com as pessoas, e as pessoas gostaram disso e me seguiram, né? Então eu nunca também pensei em utilizar, em levar a Alice. Acho que não tem propósito ter ela ali, assim, do nosso lado, do meu lado, gravando vídeo e tal. E também por conta dessa coisa da própria forma como assim é feito, sabe? Eu acho que quando ela for adulta, se ela quiser, né, ou for adolescente, ela tiver lá o celular dela e ela querer gravar, ser uma TikToker, ser assim uma influenciadora, o que eu acho que ela até pode ser, porque pra idade que ela tem 6 anos só, mas fala muito bem, né, se expressa muito bem, né? Aí eu acho que ela pode ser, mas quando pequena, assim, acho que não é tanto, né? Porque eu acho que tem que ter essa responsabilidade. Até com pessoas mais velhas. Vê o caso da Larissa Manoela hoje, né? Que tá em voga aí. Seu último vídeo, inclusive, acho que é sobre... Não sei se o último, mas tem um vídeo sobre isso interessante. Foi. Linkando Larissa Manoela e a questão do capitalismo, que eu acho maravilhoso. Foi, falando do capitalismo e tal. Que é justamente isso. Acho que você se comunicar e você pegar temas também, se comunicar de uma forma política, né? Você pegar temas que estão em voga e você conseguir casar isso com uma discussão teórica, que pode ser acerca do capitalismo, com uma discussão social, com uma discussão racial, né? E o tema da Larissa está totalmente em voga e que passa por isso também, que esse debate da própria exploração, né, de menores. E no caso da Larissa é mais grave ainda, porque é uma adulta, né, que não tem acesso ao dinheiro. Então, acho que quando você dialoga com isso e você consegue casar o que está em pauta na sociedade com questões que são relevantes, né, aí eu acho que você consegue cumprir o seu papel de comunicar o que você quer, o que você acredita, o que você deseja. Muito bom. E já que a gente está falando sobre propagar o que você acredita, que você deseja, você também é fundador lá da Casa da Utopia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive galera do estado do Rio de Janeiro, conheçam a Casa da Utopia, fica em Niterói, ali pertinho da Cantareira. Exatamente. Foi fácil de achar. Que é uma casa maravilhosa, de 2 andares, tem várias coisas interessantes rolando ali. Conta pra gente um pouquinho da Casa da Utopia, como é que surgiu essa ideia, o que a gente tem lá hoje. Eu sei que tem pré-vestibular, mas tem outras coisas lá. Conta pra nós. Primeiro já vou pedir para vocês seguirem @Casa da Utopia no Instagram, que isso é fundamental pra gente lá, então por favor. A Casa da Utopia. Eu comecei a pensar e formular a casa, né, em 2018, na eleição do Bolsonaro, né, naquele momento ali que foi um momento muito cruel e muito difícil pra gente, né? Lembro que naquele momento começou a surgir aquele meme, ninguém solta a mão de ninguém, né? Aquela coisa que todo mundo ia passando. E aí eu falei assim, ninguém vai soltar a mão de ninguém, tudo bem, mas onde é que essas mãos elas vão se encontrar? Maravilhoso. Porque essas mãos têm que se encontrar em algum lugar, né? Pra gente poder dar as mãos, a gente tem que se encontrar. Então eu achava que precisava na cidade de Niterói um espaço, né, que fosse um espaço que tivesse 2 eixos, né? Primeiro, um espaço de referência para os movimentos sociais da cidade, porque, como eu falei, eu fui militante do movimento estudantil e eu sabia o quanto que a gente penava para poder se organizar. Às vezes a gente não tinha um lugar para fazer uma reunião,
né? Eu fui da Unis, que é a entidade estudantil secundarista, eu fui presidente da Unis, a gente não tinha uma sede, a gente não tinha um lugar que a gente pudesse nos acolher, tinha que ficar batendo de porta em porta, podemos fazer uma reunião aqui, podemos fazer uma reunião ali, né? Então, acho que ter um lugar que pudesse servir quanto referência para os movimentos sociais, para os coletivos, né, para as diferentes organizações políticas, que fosse um espaço acolhedor também para as pessoas progressistas de uma forma geral, né, um espaço que fosse seguro também para as pessoas negras, para as mulheres, para os LGBTQIA+. Então, acho que isso era a minha utopia, né? Ter um lugar que a gente pudesse se reunir, pensar política e pensar ações que pudessem melhorar a sociedade. E um outro eixo também, dentro desse espaço, ser um lugar que as pessoas que tivessem seus projetos sociais, seus projetos culturais, artísticos, pudessem realizar aquilo. Porque a gente sabe que tem um bando de gente com ideia maneira pra caramba aí no Brasil, mas que não tem um lugar. Às vezes o que as pessoas só precisam de um espaço mesmo para poder dar uma aula num pré-vestibular social, ou para dar uma aula de dança, ou para dar uma aula de teatro, né? Porque eu acho que a gente... E talvez isso seja um pouquinho a respeito de culturalizar a democracia, né? Talvez isso seja um pedacinho dessa ideia que a gente tava falando aqui, das pessoas terem acesso a direitos que são historicamente negados a elas, né? Porque é isso, se você pensa o Brasil hoje, a gente sabe que, tipo assim, não é todo mundo que tem acesso à educação de qualidade, né? Não é todo mundo que tem acesso à cultura, ao lazer, à arte, né? E que a gente precisa vencer esses obstáculos. E a Casa da Utopia nasce com esse propósito também, né? Que todo mundo possa, não só eu, mas todo mundo possa ir lá, que tenha a sua utopia, que tenha o seu sonho, que tenha o seu desejo, possa realizar ali dentro um projeto que possa servir. A gente só pede, como sempre falamos, que o projeto tem que ser totalmente gratuito, sabe? A gente a cobrar não adianta, porque aí foge ao nosso propósito. Porque a gente sabe que, na verdade, se você tem dinheiro para pagar, dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive, aí você tem acesso a tudo, né, irmão? Se você pode pagar, aí você vai no teatro, você vai no cinema, você vai... A questão é justamente universalizar. Pelo menos isso é o que eu acredito, né? Eu acredito que esses direitos, eles têm que ser universais, eles têm que ser de fato públicos. E a Casa da Utopia é essa ideia, né, que as pessoas possam realizar. E hoje eu estou muito feliz, né, porque primeiro eu consegui realizar o pré-vestibular social lá, que sempre foi um sonho antigo meu. Professor? Eu sou professor, exatamente, né? Já tinha dado aula em outros pré-vestibulares comunitários, né? Mas queria, dentro da Casa da Utopia, realizar isso, né? Então juntei uma galera maravilhosa lá de professores, um time maravilhoso de professores de Niterói, de São Gonçalo, alguns de São Gonçalo também, para poder formar lá. Estamos formando a nossa primeira turma lá hoje, já de 40 alunos. E também acontecem outras oficinas lá, né? A gente está tendo oficina de teatro, tem oficina de dança, tem oficina de maracatu com as meninas do Baque Mulher, tem oficina de atabaque, tem oficina de escrita, né? Capoeira. Então, tipo assim, hoje está sendo uma maravilha mesmo, assim, né? A gente, claro, sempre com muita dificuldade, porque a gente é uma entidade que se sustenta por financiamento público, financiamento coletivo, né? Então a gente vai ali sempre buscando disputar editais também, fomentos, mas que a gente está aí resistindo, vivendo e mantendo essa utopia viva. Maravilhoso. Nossa, e é sensacional isso que você falou, né? Quem pode pagar tem acesso a outros lugares. A nossa utopia é justamente que quem não possa pagar tem acesso às mesmas coisas que quem pode pagar. Né? Exatamente. É maravilhosa. Gente, vamos encerrando por aqui. Antes vou passar para o Silvio dar tchau para vocês, deixar aí os arrobas das redes sociais para a galera seguir. Dizer, Silvio, foi maravilhoso o nosso bate-papo aqui, é sempre bom. Esse momento de troca, né? Ganha quem tá assistindo, mas pra mim é um momento maravilhoso pra gente trocar um pouco, conversar um pouco. Ainda mais professor de história, né, gente? Outro nível a conversa. Então, te agradecer muito por ter vindo aqui, participar do nosso podcast. E já dizer que já que é um professor e que saca tudo de TikTok, podia também dar uma aulinha no nosso curso de comunicação, que a gente vai fazer
fazer aqui, então já fica aí o convite, tá bom? Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui e com você. Obrigado, Micaela. Primeiro eu quero dizer que já aceito o convite, né, para poder falar aqui a respeito do TikTok, de comunicação, vai ser um prazer para mim. Quero deixar aqui também, vou deixar minhas redes sociais, sigam lá Silvio Maurício F no Instagram e @Casa da Utopia. Tá bom, pessoal? Então, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Uma excelente iniciativa também aqui do PT de ter esse podcast, que eu acho que é isso que nós precisamos mesmo para a gente ter uma comunicação diferenciada e a gente juntos dialogar aí para a gente pensar uma nova sociedade, um novo Brasil juntos. Tá bom? Obrigada, Silvio. Obrigadão!